7 outras dúvidas da Bíblia que quase nunca são respondidas. Essa é, sem dúvida, a pergunta mais repetida da história da fé cristã. Ela surge nos momentos em que a dor ultrapassa explicações simples. Aparece quando alguém perde quem ama, quando a injustiça vence temporariamente, quando a oração parece não encontrar resposta, quando o silêncio de Deus pesa mais do que qualquer palavra. A pergunta é direta, mas carrega um peso emocional profundo. Se Deus é bom, por que Ele permite o sofrimento? Muitos cristãos já pensaram nisso, mas poucos se sentem à vontade para falar. Existe um medo silencioso de que questionar isso seja sinal de pouca fé. A própria Bíblia, no entanto, desmonta esse medo. Ela não apenas permite essa pergunta, ela a registra, repete e aprofunda. O sofrimento não é um tabu bíblico, é um tema central. A primeira coisa que a Bíblia nos mostra é que o sofrimento não faz parte do projeto original da criação. O mundo foi criado bom, e isso é afirmado repetidamente. O sofrimento entra na história como consequência da ruptura entre o ser humano e Deus. Isso não significa que Deus perdeu o controle, mas que Ele escolheu criar seres humanos livres, capazes de amar de verdade. E onde há liberdade real, existe também a possibilidade de escolhas erradas. Aqui está uma verdade que raramente é dita com clareza. Um mundo com amor verdadeiro necessariamente inclui a possibilidade da dor. Um mundo sem sofrimento só seria possível se fosse um mundo sem liberdade. Deus não criou robôs programados para obedecer. Ele criou pessoas capazes de amar. E amar envolve risco. Mas essa explicação, por si só, não satisfaz completamente. Porque o sofrimento nem sempre está ligado a escolhas pessoais. Crianças sofrem. Pessoas justas sofrem. Tragédias acontecem sem aviso. A própria Bíblia reconhece isso. O livro de Jó é talvez o exemplo mais honesto já escrito sobre essa questão. Jó sofre sem ter feito nada que justificasse sua dor. Ele perde filhos, saúde, dignidade e segurança. Seus amigos tentam explicar o sofrimento com fórmulas religiosas simples, dizendo que ele deve ter errado em algum ponto. E Deus rejeita esse tipo de explicação. Isso é importante. Deus não valida respostas religiosas simplistas para o sofrimento. Jó questiona Deus abertamente. Ele reclama, protesta, chora e expressa confusão. E em nenhum momento Deus o acusa de falta de fé por isso. Pelo contrário, Deus repreende os amigos de Jó por falarem de forma superficial sobre ele. Isso revela algo essencial. Questionar Deus não é pecado. Fingir que entende tudo é. Quando Deus finalmente fala com Jó, ele não oferece uma explicação técnica para o sofrimento. Ele não apresenta uma fórmula lógica. Em vez disso, ele revela sua grandeza, sua soberania e sua presença. Isso ensina algo profundo. Muitas vezes, a resposta de Deus ao sofrimento não é uma explicação, mas uma revelação de quem Ele é. Isso pode frustrar quem busca respostas rápidas, mas traz consolo real para quem sofre. A Bíblia não promete que tudo fará sentido agora. Ela promete que Deus não está ausente enquanto a dor acontece. E isso muda completamente a pergunta. Ela deixa de ser, por que Deus permite, e passa a ser, onde Deus está enquanto eu sofro? O cristianismo responde essa pergunta de forma única. Deus não observa o sofrimento humano à distância. Ele entra nele. A cruz é a resposta mais forte a essa dúvida. Deus não apenas permitiu o sofrimento, Ele o assumiu em si mesmo. Jesus sofre injustamente, sente abandono, dor física e angústia emocional. Isso significa que Deus não é indiferente à dor humana. Essa é uma diferença crucial entre o cristianismo e qualquer visão de mundo que tenta explicar o sofrimento apenas de forma filosófica. A Bíblia não oferece apenas argumentos. Ela oferece um Deus que sofre com o ser humano. Isso não elimina a dor, mas muda completamente o significado dela. Outro ponto pouco falado é que a Bíblia apresenta o sofrimento como algo que pode produzir transformação, mas nunca como algo bom em si mesmo. O sofrimento não é glorificado. Ele é reconhecido como doloroso, injusto e indesejável. No entanto, Deus é capaz de agir mesmo dentro dele, produzindo amadurecimento, compaixão, esperança e fé profunda.
O apóstolo Paulo fala sobre isso quando afirma que o sofrimento presente não pode ser comparado com a glória futura. Essa não é uma tentativa de minimizar a dor, mas de colocá-la dentro de uma história maior. A Bíblia sempre olha o sofrimento à luz da eternidade, não apenas do momento presente. Isso nos leva a outra verdade difícil, mas honesta. Nem todo sofrimento será resolvido nesta vida. A Bíblia não promete isso. O que ela promete é justiça final, restauração completa e sentido eterno. Essa esperança não apaga a dor atual, mas impede que ela seja a palavra final. Essa dúvida continua existindo porque muitos esperam da fé uma explicação que resolva tudo agora. A Bíblia escolhe um caminho diferente. Ela oferece presença, esperança e promessa, mesmo quando a resposta completa ainda não veio. Isso não é fraqueza da fé, é maturidade. No fim, essa dúvida revela algo sobre o próprio coração humano. Não estamos apenas buscando explicações, estamos buscando consolo. E a Bíblia oferece exatamente isso. Um Deus que caminha conosco no sofrimento, que não despreza nossas perguntas e que promete que a dor não será em vão. Essa é a primeira dúvida que todo cristão já teve. E a Bíblia não responde com frases prontas, mas com uma história de redenção que atravessa a dor e aponta para um futuro onde ela não existirá mais. Essa é uma dúvida silenciosa, mas extremamente lógica. Muitos cristãos já pensaram nisso ao ler histórias bíblicas específicas, especialmente aquelas em que Deus testa alguém. A pergunta surge quase automaticamente. Se Deus sabe tudo, inclusive o futuro e o coração humano, por que ele precisa testar alguém? Teste não pressupõe incerteza. Não significaria isso que Deus estaria tentando descobrir algo que ainda não sabe? Essa dúvida não é irreverente, ela é racional. E exatamente por isso a Bíblia não a ignora. Pelo contrário, ela a responde de forma profunda, ainda que não simplista. Para começar, é importante entender o que a Bíblia quer dizer quando fala em testar. O conceito bíblico de teste não é o mesmo conceito humano. Para nós, testar significa descobrir algo desconhecido. Para Deus, testar não é obter informação, mas revelar, formar e amadurecer. A Bíblia afirma repetidamente que Deus conhece o coração humano. Ele não precisa de provas para saber quem somos. Então, quando Deus testa alguém, o teste não é para ele, é para a própria pessoa, e muitas vezes, para quem observa. Um exemplo clássico é Abraão. Deus pede que ele ofereça seu filho Isaque. Esse texto sempre causa desconforto, e levanta exatamente essa dúvida. Deus já sabia que Abraão era fiel. Então, por que pedir algo tão extremo? A resposta começa aqui. Deus não testou Abraão para descobrir sua fé, mas para revelar essa fé em ação. Antes do teste, Abraão tinha fé declarada. Depois do teste, ele tinha fé vivida, comprovada, amadurecida. O teste transformou uma convicção interna em uma realidade concreta. Isso nos leva a uma verdade fundamental. Há aspectos da fé que só se manifestam quando são exercitados. Deus não cria testes arbitrários. Ele cria contextos nos quais aquilo que está dentro de nós se torna visível, real e transformador. Outro ponto pouco explicado é que os testes de Deus não têm como objetivo levar alguém ao fracasso. Pelo contrário, eles existem para fortalecer, não para destruir. A Bíblia faz uma distinção clara entre teste e tentação. Deus testa para amadurecer. A tentação existe para derrubar. Essa diferença é crucial. Quando Deus testa, ele sempre fornece graça suficiente para atravessar o processo. O teste nunca é desproporcional ao propósito. Ele revela limites, sim, mas também revela potencial espiritual que a pessoa nem sabia que possuía. Essa dúvida também aparece quando lemos sobre o povo de Israel no deserto. A Bíblia diz que Deus permitiu a fome, a sede e o caminho difícil para provar o que estava no coração deles. Isso não foi porque Deus desconhecia suas falhas, mas porque o próprio povo precisava enxergar o que havia dentro de si. O teste revela não apenas fé, mas dependência. Enquanto tudo está confortável, é fácil dizer que confiamos em Deus. O teste revela se essa confiança permanece quando o controle humano desaparece. E isso só pode ser aprendido vivendo, não apenas acreditando.
Outra questão importante é que os testes bíblicos sempre estão ligados a crescimento. Ninguém sai igual de um teste atravessado com fé. A pessoa não apenas passa pelo teste, ela se torna outra depois dele. O teste não muda Deus, ele muda quem é testado. Essa dúvida também surge porque muitas vezes associamos testes à punição. Mas a Bíblia mostra o contrário. Deus testa justamente aqueles com quem ele está profundamente comprometido. Abraão, Jó, Moisés, Davi, os apóstolos, todos passaram por testes intensos. O teste não é sinal de abandono, é sinal de relacionamento. Jó é outro exemplo essencial. Deus permite que ele seja provado, não porque desconhecia sua integridade, mas porque havia algo maior em jogo. A história de Jó não revela apenas quem Jó era, mas revela quem Deus é. O teste expõe falsas teologias, quebra explicações simplistas e aprofunda a fé. Outro ponto quase nunca falado é que testes preparam pessoas para responsabilidades maiores. Na Bíblia, antes de Deus confiar algo maior a alguém, ele permite que essa pessoa passe por processos que moldam caráter, obediência e confiança. O teste é preparação, não curiosidade divina. Isso muda completamente a forma como enxergamos dificuldades. Em vez de perguntar apenas por que isso está acontecendo, a Bíblia nos convida a perguntar o que está sendo formado em mim. Essa não é uma pergunta fácil, mas é uma pergunta transformadora. Essa dúvida também toca diretamente no problema do controle. O teste nos coloca em situações onde não podemos manipular resultados, e isso expõe se nossa fé está baseada em Deus ou em circunstâncias favoráveis. O teste separa a crença de confiança real. Outro aspecto profundo é que Deus nunca testa alguém sem estar presente no processo. Ele não observa de longe. Ele caminha junto. Isso é evidente em toda a Escritura. O teste não é a ausência de Deus. Muitas vezes é o lugar onde sua presença se torna mais íntima. Essa dúvida permanece porque gostamos da ideia de um Deus que apenas abençoa, mas resistimos à ideia de um Deus que forma. A Bíblia apresenta um Deus que faz ambos. Ele ama demais para nos deixar imaturos. No fim, a pergunta, por que Deus testa se ele já sabe, se transforma em algo maior. Deus testa porque ele quer nos levar além do que somos hoje. O teste não revela a ignorância divina, revela a intenção divina. Essa é a segunda dúvida que todo cristão já teve, mesmo que nunca tenha verbalizado. E a Bíblia responde mostrando que os testes de Deus não existem para descobrir algo sobre nós, mas para nos transformar profundamente. Essa dúvida nasce, quase sempre, no lugar mais sensível da fé. A oração que não recebe resposta clara. Ela não surge em debates teológicos abstratos, mas em noites longas, decisões difíceis, perdas profundas e períodos de espera que parecem intermináveis. Muitos cristãos jamais deixam essa pergunta sair em voz alta, mas ela ecoa no coração. Se Deus fala, por que às vezes ele parece ficar em silêncio? A Bíblia não trata o silêncio de Deus como uma anomalia. Pelo contrário, ela o apresenta como uma experiência recorrente na caminhada de fé. Grandes homens e mulheres bíblicos passaram por períodos em que Deus não respondeu de forma imediata, visível ou audível. Isso não os tornou menos fiéis. Tornou-os mais profundos. Um dos maiores equívocos é achar que o silêncio de Deus significa ausência, indiferença ou abandono. A Escritura combate essa ideia repetidas vezes. O silêncio de Deus não é vazio. Ele é cheio de intenção, ainda que invisível aos olhos humanos. Os Salmos são talvez o registro mais honesto dessa experiência. Davi, chamado de homem segundo o coração de Deus, pergunta diversas vezes por que Deus parece distante, por que não responde, por que se cala. E essas perguntas não são censuradas. Elas são preservadas como escritura. Isso nos ensina algo essencial. A Bíblia legitima a angústia de quem ora e não vê resposta imediata. O silêncio de Deus não começa com Davi. Ele aparece de forma marcante entre o Antigo e o Novo Testamento, em um período de cerca de 400 anos, sem profecias registradas. Para muitos, parecia que Deus havia parado de falar. Mas foi exatamente nesse silêncio
que o cenário histórico, político e espiritual foi preparado para a vinda de Jesus. O silêncio não era abandono, era gestação. Essa é uma chave importante. Na Bíblia, o silêncio de Deus frequentemente precede grandes movimentos dele. O problema é que o ser humano associa silêncio à inatividade. Deus não compartilha dessa lógica. Outro exemplo profundo está na vida de Jó. Durante grande parte de seu sofrimento, Deus não responde. Jó fala, questiona, protesta. Seus amigos falam demais e falam errado. Deus permanece em silêncio por um longo período. E quando finalmente fala, não responde tudo o que Jó perguntou. Ele revela algo maior: sua soberania e presença. Isso nos leva a uma verdade desconfortável, mas libertadora. Deus não se compromete a responder todas as nossas perguntas, mas se compromete a estar presente em todos os nossos processos. O silêncio não nega a presença. Muitas vezes a aprofunda. No Novo Testamento, o silêncio de Deus aparece de forma ainda mais intensa na experiência de Jesus. No Getsêmani, Jesus ora pedindo que o cálice passe. Não há resposta verbal do Pai. Há silêncio. E esse silêncio não impede o plano, ele o confirma. Jesus atravessa o silêncio obedecendo. Isso é profundamente revelador. Se até Jesus experimentou o silêncio de Deus, então o silêncio não pode ser sinal automático de erro espiritual. O silêncio faz parte da fé madura. Outro ponto pouco explicado é que Deus se cala não porque não se importa, mas porque o silêncio também ensina. Há lições que não podem ser aprendidas por explicação, apenas por vivência. O silêncio desenvolve confiança, dependência e perseverança. Ele revela se nossa fé está condicionada à resposta ou ao relacionamento. Muitas vezes, o silêncio de Deus expõe nossa expectativa errada sobre como Deus deveria agir. Esperamos respostas imediatas, diretas e confortáveis. Deus trabalha com profundidade, não com pressa. O silêncio desacelera o coração humano para alinhar expectativas ao tempo divino. A Bíblia também mostra que o silêncio de Deus pode ser um convite à escuta mais profunda. Vivemos em uma cultura ruidosa, inclusive espiritualmente. Muitas vezes falamos demais na oração e ouvimos pouco. O silêncio de Deus não é ausência de comunicação, é uma mudança no modo de comunicação. Outro aspecto raramente abordado é que Deus se cala para proteger. Algumas respostas, se dadas cedo demais, poderiam destruir mais do que ajudar. O silêncio preserva. Ele impede decisões precipitadas. Ele amadurece discernimento. O silêncio também testa motivações. Continuamos buscando Deus quando não há retorno imediato? Permanecemos fiéis quando não sentimos nada? A Bíblia mostra que esse tipo de fidelidade agrada profundamente a Deus, porque não está baseada em recompensas imediatas. Há ainda momentos em que o silêncio de Deus é consequência de endurecimento humano. A Bíblia também fala disso, mas mesmo nesses casos, o silêncio não é definitivo. Ele é corretivo. Ele chama à reflexão e ao arrependimento. Deus se cala para que o coração humano volte a ouvir. Essa dúvida persiste porque confundimos silêncio com distância. A Bíblia revela o oposto. O silêncio de Deus muitas vezes é o espaço onde ele trabalha de forma mais profunda. Enquanto não ouvimos palavras, ele forma caráter, ajusta caminhos e prepara respostas que não poderiam ser entregues antes. O silêncio de Deus nunca é o último capítulo. Ele sempre desemboca em revelação, ainda que não da forma esperada. A história bíblica prova isso repetidamente. Depois do silêncio, vem a palavra. Depois da espera, vem o cumprimento. Depois da noite, vem a manhã. No fundo, essa dúvida revela nossa dificuldade em confiar quando não temos controle nem explicação. O silêncio de Deus nos convida a uma fé que não depende de sinais constantes, mas de relacionamento contínuo. Essa é a terceira dúvida que todo cristão já teve, mesmo que nunca tenha verbalizado. E a Bíblia responde mostrando que o silêncio de Deus não é negação, mas preparação. Não é abandono, mas profundidade. Não é ausência, mas presença silenciosa. Essa dúvida surge geralmente quando alguém lê a Bíblia com atenção e honestidade, sem filtros religiosos. Em diversos textos,
especialmente no Antigo Testamento, aparece a afirmação de que Deus se arrependeu de algo que havia feito ou decidido. Isso causa um choque imediato, porque parece entrar em conflito com outra verdade igualmente bíblica. Deus é perfeito, não erra, não muda de ideia por falha ou ignorância. Então a pergunta é inevitável. Se Deus não erra, por que a Bíblia diz que ele se arrepende? Essa dúvida é legítima, profunda e antiga. E ela não nasce de incredulidade, mas de leitura séria das Escrituras. A Bíblia não esconde esse tipo de linguagem. Pelo contrário, ela a preserva. Isso nos obriga a ir além de respostas rápidas e a compreender como a Bíblia comunica verdades eternas em linguagem humana. O primeiro ponto fundamental é entender que a Bíblia foi escrita em linguagem humana para humanos. Quando ela fala de Deus se arrependendo, ela não está dizendo que Deus cometeu um erro de cálculo ou que foi surpreendido por algo que não sabia. Ela está usando linguagem relacional, não técnica. É a forma bíblica de comunicar como Deus reage às atitudes humanas dentro do tempo. Na teologia bíblica, isso é chamado de linguagem antropopática, ou seja, atribuir a Deus emoções humanas para que possamos compreender sua relação conosco. Isso não diminui Deus, torna-o compreensível. A Bíblia não tenta explicar Deus de forma fria e abstrata. Ela o apresenta como um Deus que se relaciona de forma real com pessoas reais. Quando o texto diz que Deus se arrependeu, o sentido não é que ele errou, mas que ele respondeu de maneira diferente diante de uma mudança humana. Deus permanece o mesmo em seu caráter, mas sua ação no tempo varia conforme a resposta das pessoas. Isso é crucial. Um exemplo clássico é a história de Nínive no livro de Jonas. Deus anuncia juízo. O povo se arrepende. A Bíblia diz que Deus se arrependeu do mal que havia anunciado. Isso não significa que Deus mudou de ideia por falha, mas que o juízo anunciado tinha um propósito condicional: levar ao arrependimento. Quando o objetivo é alcançado, a ação muda. Aqui está uma chave que quase nunca é ensinada claramente. Muitas declarações de juízo na Bíblia são condicionais, mesmo quando a condição não é explicitada. Deus anuncia consequências para provocar mudança, não para satisfazer punição. Quando há arrependimento humano, a resposta misericordiosa divina. Outro texto que causa desconforto é aquele que diz que Deus se arrependeu de ter feito o ser humano antes do dilúvio. Isso parece ainda mais problemático. Mas novamente o texto não está dizendo que Deus criou algo errado. Ele está comunicando, em linguagem humana, a dor relacional de Deus diante da corrupção humana. É a Bíblia dizendo que o pecado não deixa Deus indiferente. Esse ponto é profundo. A Bíblia revela um Deus que se entristece com o pecado, não um Deus distante que observa friamente. O arrependimento aqui expressa dor, lamento e decisão de agir de forma justa diante de uma humanidade que escolheu a violência e a corrupção. Isso nos leva a outro aspecto importante. Deus não muda de caráter, mas muda de ação. Seu caráter, santo, justo, misericordioso, permanece constante. O que muda é a forma como esse caráter se manifesta no tempo, conforme a resposta humana. Isso não é instabilidade, é coerência relacional. A Bíblia afirma claramente que Deus não é homem para mentir, nem para se arrepender como os humanos se arrependem. Isso significa que Deus não se arrepende por erro ou ignorância, como nós. Mas isso não elimina a linguagem bíblica que descreve Deus reagindo, lamentando e respondendo ao comportamento humano. Esses dois tipos de texto não se contradizem. Eles se complementam. Um fala da natureza imutável de Deus. O outro fala da forma como essa natureza imutável se relaciona com um mundo em mudança. Essa dúvida persiste porque muitas pessoas tentam ler a Bíblia como se fosse um manual técnico e não um livro relacional. A Bíblia não está preocupada em resolver todas as tensões filosóficas. Ela está preocupada em revelar quem Deus é em relacionamento com a humanidade. Outro ponto pouco abordado é que se Deus nunca mudasse sua ação diante do arrependimento humano, isso significaria que a oração, o arrependimento e a intercessão seriam inúteis. Mas a Bíblia afirma exatamente o oposto. Deus leva nossas respostas a sério. Ele não muda por erro.
Ele responde por amor. Essa compreensão transforma a forma como enxergamos Deus. Ele não é rígido no sentido de insensível. Ele é firme em caráter, mas sensível em relacionamento. Isso é maturidade divina, não limitação. A dúvida também surge porque confundimos imutabilidade com imobilidade. Deus é imutável em quem Ele é, não imóvel em como Ele age. Ele não é preso a um roteiro mecânico. Ele governa a história de forma viva e relacional. Isso traz uma aplicação profunda para a fé. Se Deus responde ao arrependimento humano, então nossas escolhas importam. Nossa oração importa. Nossa mudança de postura importa. O arrependimento de Deus, no sentido bíblico, não diminui sua soberania. Revela sua misericórdia ativa. Essa dúvida nos força a abandonar uma visão simplista de Deus e a abraçar uma visão mais bíblica e profunda. Um Deus que não erra, mas que sente. Um Deus que não muda de caráter, mas que responde em amor. Um Deus que não é instável, mas profundamente relacional. No fim, a pergunta por que Deus se arrepende se Ele não erra, nos leva a uma resposta maior. Deus não se arrepende como quem comete erro, mas reage como quem ama. A Bíblia usa essa linguagem para que entendamos que nossas ações não passam despercebidas e que Deus não é indiferente à história humana. Essa é a quarta dúvida que todo cristão já teve, mesmo que nunca tenha colocado em palavras. E a Bíblia responde não negando atenção, mas revelando um Deus vivo, santo e profundamente envolvido com seu povo. Essa dúvida costuma surgir depois de um arrependimento sincero. A pessoa confessa, ora, pede perdão, sente alívio espiritual. Mas mesmo assim, as consequências permanecem. Relacionamentos quebrados não se restauram automaticamente. Oportunidades não retornam, cicatrizes emocionais continuam presentes e algumas portas parecem definitivamente fechadas. É nesse ponto que a pergunta aparece, silenciosa e dolorosa. Se Deus perdoa tudo, por que ainda existem consequências para o pecado? Essa dúvida é profunda porque toca diretamente na experiência real da fé. Não é uma questão teórica. Ela nasce do choque entre a promessa bíblica do perdão e a realidade concreta da vida. E a Bíblia não foge dessa tensão. Pelo contrário, ela a expõe de forma clara, honesta e consistente. O primeiro ponto essencial é entender o que a Bíblia chama de perdão. Perdão, na linguagem bíblica, não significa apagar automaticamente todos os efeitos de uma escolha errada. Perdão significa restauração do relacionamento com Deus. Quando Deus perdoa, Ele remove a culpa diante dele, não necessariamente as consequências naturais das ações humanas. Essa distinção é fundamental e quase nunca é ensinada com clareza. A Bíblia separa culpa de consequência. A culpa é espiritual, a consequência é histórica. Deus perdoa completamente a culpa, mas o mundo continua funcionando com leis morais, relacionais e até físicas. Um exemplo claro é o rei Davi. Ele comete adultério e assassinato. Quando confrontado, ele se arrepende profundamente. A Bíblia deixa claro que Deus o perdoa. O próprio Davi escreve salmos celebrando esse perdão. No entanto, as consequências de seus atos atravessam sua vida inteira. Sua família é marcada por conflitos, violência e perdas. Isso não significa que Deus não tenha perdoado Davi. Significa que o perdão não anula automaticamente o impacto das escolhas. A Bíblia não apresenta isso como contradição, mas como responsabilidade moral. O perdão restaura o relacionamento. A consequência ensina, corrige e, muitas vezes, protege outros. Outro exemplo está em Moisés. Ele desobedece a Deus ao ferir a rocha. Deus continua com ele, fala com ele, o usa poderosamente. Mas Moisés não entra na terra prometida. Ele é perdoado, mas a consequência permanece. Isso nos mostra que intimidade com Deus não elimina responsabilidade. Essa dúvida também surge porque muitas pessoas confundem graça com ausência de disciplina. A Bíblia afirma que Deus disciplina quem ama. A disciplina não é punição no sentido judicial, é formação no sentido paterno. Um pai que perdoa o filho não ignora comportamentos destrutivos. Ele corrige para proteger. Outro ponto pouco explicado
é que as consequências não existem apenas por justiça, mas por misericórdia. Elas limitam o dano. Elas criam memória. Elas evitam repetição. Um mundo onde escolhas não gerassem consequências seria caótico e perigoso. A Bíblia apresenta consequências como parte da ordem moral criada por Deus. Essa dúvida também toca na ideia de justiça. Se Deus simplesmente apagasse todas as consequências de todo o pecado, o mal nunca seria levado a sério. A Bíblia insiste que o pecado é destrutivo, não apenas proibido. As consequências revelam essa destrutividade. Mas aqui surge uma tensão importante. Se Deus já perdoou, por que ainda permitir dor? A resposta bíblica é profunda. Porque Deus está mais interessado em formar caráter do que em apenas aliviar desconforto. O caráter é moldado no enfrentamento honesto das consequências, não na negação delas. Outro aspecto pouco falado é que nem toda consequência é imposta diretamente por Deus. Muitas são naturais. Quebrar confiança gera desconfiança. Mentir gera ruptura. Violência gera trauma. Deus não precisa intervir para que essas coisas aconteçam. Elas são frutos naturais das escolhas humanas. Essa dúvida também nos confronta com nossa expectativa de controle. Queremos o perdão, mas não queremos lidar com o impacto. A Bíblia nos chama à maturidade espiritual. Assumir responsabilidade, enfrentar processos de restauração e aprender com a dor sem se afastar de Deus. É importante dizer também que nem toda dor é consequência de pecado pessoal. A Bíblia deixa isso claro. Mas quando a dor é consequência direta de uma escolha, Deus não a remove automaticamente porque ela pode se tornar um instrumento de transformação profunda. Outro ponto essencial é que as consequências não definem o valor da pessoa diante de Deus. Davi continua sendo amado. Moisés continua sendo servo fiel. Pedro nega Jesus e sofre consequências emocionais profundas, mas é restaurado. O perdão não apaga a história, mas redime quem viveu a história. Essa dúvida persiste porque muitos pregam um evangelho incompleto. Um evangelho que promete perdão sem responsabilidade, graça sem formação, misericórdia sem verdade. A Bíblia nunca separa essas coisas. Graça e verdade caminham juntas. A presença de consequências também ensina algo sobre o tempo. O perdão é imediato, a restauração é processual. Deus age instantaneamente no espírito, mas trabalha gradualmente na história. Isso exige paciência, perseverança e fé madura. Outro ponto libertador é entender que consequências não significam rejeição. Muitas pessoas confundem sofrer consequências com ser rejeitado por Deus. A Bíblia afirma o oposto. Deus permanece próximo justamente durante os processos mais difíceis. Essa dúvida nos leva a uma fé mais profunda. Uma fé que não se baseia apenas em alívio imediato, mas em transformação real. O perdão de Deus nos livra da condenação eterna, mas não nos livra automaticamente da responsabilidade de viver de forma diferente daqui para frente. No fim, a pergunta, se Deus perdoa tudo, por que ainda existem consequências? Encontra uma resposta honesta na Bíblia. Porque o perdão restaura o relacionamento, mas as consequências formam o caráter. Um não anula o outro. Eles se complementam no processo de redenção. Essa é a quinta dúvida que todo cristão já teve, mesmo que nunca tenha verbalizado. E a Bíblia responde mostrando que Deus perdoa completamente, mas também leva a vida a sério demais para fingir que escolhas não importam. Essa dúvida nasce quando o cristão começa a refletir com mais profundidade sobre a soberania de Deus. Ao ler textos bíblicos que afirmam que Deus conhece o fim desde o começo, que ele vê o coração humano antes mesmo das palavras serem ditas, surge uma pergunta lógica, quase inevitável. Se Deus já sabe quem será salvo, por que evangelizar, orar e fazer escolhas conscientes? Isso não tornaria tudo automático, pré-determinado e sem real participação humana? Essa pergunta não é sinal de falta de fé. É sinal de maturidade intelectual e espiritual, e a Bíblia não a evita. Pelo contrário, ela apresenta essa tensão repetidamente, sem tentar resolvê-la de forma simplista. A Escritura sustenta, ao mesmo tempo, duas verdades que parecem contraditórias à primeira vista. Deus é soberano,
e o ser humano é responsável. O erro comum é tentar escolher apenas um lado dessa tensão. Alguns enfatizam tanto a soberania de Deus que transformam a vida em um roteiro fixo, onde nada realmente importa. Outros enfatizam tanto a liberdade humana que colocam Deus como um observador distante. A Bíblia não faz isso. Ela mantém as duas coisas juntas, mesmo que isso nos incomode. Quando a Bíblia afirma que Deus conhece todas as coisas, ela não está dizendo que o ser humano se tornou irrelevante. Conhecimento não é o mesmo que causação. O fato de Deus saber o que acontecerá não significa que ele esteja forçando cada decisão humana. Deus conhece porque está fora do tempo, não porque manipula cada escolha como um programador. Essa distinção é fundamental. Deus vê a história inteira de uma só vez, enquanto nós a vivemos em etapas. O conhecimento de Deus não elimina a realidade das decisões humanas. Pelo contrário, ele conhece nossas escolhas exatamente porque elas são reais. Isso nos leva à pergunta central. Se Deus já sabe quem será salvo, por que evangelizar? A resposta bíblica é clara e profunda, porque Deus escolheu agir por meio de pessoas. O evangelho não avança apesar das pessoas, ele avança através delas. A soberania de Deus inclui os meios, não apenas os fins. A Bíblia nunca apresenta a evangelização como algo opcional ou simbólico. Ela é tratada como parte do próprio plano de Deus. Deus sabe quem ouvirá, mas escolheu que essas pessoas ouviriam por meio da proclamação. O conhecimento de Deus não substitui o chamado humano. Ele o fundamenta. O mesmo vale para a oração. Se Deus já sabe o que vai acontecer, por que orar? A Bíblia responde mostrando que a oração não existe para informar Deus, mas para nos alinhar a Ele. A oração não muda a vontade de Deus, ela nos transforma para cooperar com essa vontade. Outro erro comum é imaginar que a oração seja inútil se Deus já sabe tudo. A Bíblia ensina o oposto. Deus leva a oração a sério a ponto de incluí-la em seu plano. Existem coisas que Deus decidiu fazer em resposta à oração, não apesar dela. Isso não diminui sua soberania, revela sua escolha de se relacionar. Essa dúvida também aparece quando pensamos em escolhas morais. Se Deus já sabe o que faremos, nossas escolhas importam? A Bíblia afirma que sim. Escolhas importam porque elas moldam caráter, constroem história e revelam quem somos. O conhecimento prévio de Deus não anula a responsabilidade humana. Um exemplo claro disso está na vida de Judas. A Bíblia afirma que a traição estava prevista, mas isso não absolve Judas de responsabilidade. Ele escolheu trair. O fato de Deus saber não torna a escolha menos real. Previsão não é coerção. Essa tensão aparece de forma explícita em diversos textos bíblicos. Em alguns momentos, a Bíblia enfatiza a soberania absoluta de Deus. Em outros, enfatiza o chamado ao arrependimento, a escolha e a resposta humana. A Bíblia não tenta harmonizar isso em um sistema filosófico fechado. Ela preserva a atenção porque a vida real funciona assim. Outro ponto pouco falado é que essa dúvida surge porque queremos controle total do entendimento. Mas a Bíblia não foi escrita para satisfazer todas as categorias da lógica humana. Ela foi escrita para conduzir a fé, não para eliminar todo o mistério. Há verdades que só podem ser vividas, não totalmente explicadas. Isso não significa que a fé seja irracional. Significa que ela reconhece limites. Deus é infinito, nossa compreensão não é. A tentativa de eliminar toda a tensão acaba empobrecendo a fé. A Bíblia também mostra que a certeza da soberania de Deus não leva à passividade, mas à coragem. Os apóstolos evangelizavam com ousadia justamente porque sabiam que Deus estava agindo. A soberania de Deus não paralisa, ela encoraja. Essa dúvida toca também na questão da motivação. Se tudo já está definido, por que se esforçar? A Bíblia responde mostrando que o esforço não é para mudar Deus, mas para participar daquilo que Ele já está fazendo. Deus convida o ser humano a cooperar, não porque precisa, mas porque quer. Outro aspecto libertador é que a soberania de Deus garante que nossos esforços não são inúteis. Evangelizar, orar e escolher o bem não são apostas incertas. Elas fazem parte de um plano maior que não falhará. Isso dá sentido à perseverança. No fundo,
Essa dúvida revela nosso desconforto com a tensão entre controle e confiança. Queremos entender tudo antes de agir. A Bíblia nos chama a agir confiando, mesmo sem entender tudo. Isso é fé madura. A pergunta, se Deus já sabe quem será salvo, por que evangelizar? Encontra uma resposta bíblica clara, porque Deus decidiu salvar pessoas por meio do anúncio do Evangelho. A pergunta, por que orar? Encontra a resposta, porque Deus decidiu agir em resposta à oração. A pergunta, por que escolher? Encontra a resposta, porque Deus nos criou responsáveis. Deus não nos chama para entender tudo antes de obedecer. Ele nos chama para confiar e caminhar. O mistério não anula o chamado. Ele o acompanha. Essa é a sexta dúvida que todo cristão já teve, mesmo que nunca tenha formulado dessa forma. E a Bíblia responde mantendo a tensão saudável entre soberania divina e responsabilidade humana, sem reduzir Deus nem o ser humano. Essa é, possivelmente, a dúvida mais delicada, sensível e mal compreendida de toda a fé cristã. Ela raramente é feita em público, porque toca em temas profundos como justiça, amor, salvação e soberania divina. Ainda assim, muitos cristãos já pensaram nisso em silêncio. Por que a Bíblia fala de pessoas escolhidas por Deus enquanto outras parecem ficar de fora? Deus escolhe alguns e rejeita outros? Essa pergunta carrega um peso emocional enorme, porque, se mal compreendida, pode transformar Deus em alguém arbitrário, distante ou injusto. Por isso, muitas vezes ela é evitada, mas evitá-la não resolve o problema. A Bíblia não foge dessa questão. Ela a trata com profundidade, tensão e, acima de tudo, com verdade. O primeiro passo para entender essa dúvida é abandonar leituras simplistas. A Bíblia não apresenta a escolha divina como favoritismo injusto, nem como rejeição cruel. Ela apresenta a eleição como instrumento de propósito, não como sentença de exclusão. Quando a Bíblia fala que Deus escolhe alguém, o foco quase nunca está em quem fica de fora, mas em para que alguém foi escolhido. Abraão foi escolhido, não para ser o único abençoado, mas para que todas as famílias da terra fossem abençoadas por meio dele. A escolha sempre aponta para a missão, não para privilégio. Esse detalhe muda tudo. A eleição bíblica não é primariamente sobre quem será salvo e quem não será, mas sobre como Deus decide agir na história para alcançar muitos. Deus escolhe alguns para alcançar outros. A escolha nunca termina em si mesma. Outro ponto essencial é entender que a Bíblia fala de escolha divina e resposta humana ao mesmo tempo. Essas duas verdades caminham juntas. Deus chama, convida, escolhe para propósitos específicos. O ser humano responde, resiste, aceita ou rejeita. A Bíblia não elimina essa tensão. Ela a preserva. Jesus deixa isso claro quando chora sobre Jerusalém. Ele afirma que quis reunir o povo, mas eles não quiseram. Isso revela algo profundamente importante. A rejeição não é apresentada como vontade arbitrária de Deus, mas como resistência humana ao chamado divino. Essa dúvida também surge quando lemos textos do apóstolo Paulo, especialmente em Romanos. Ali, Paulo fala sobre vasos de honra, misericórdia e endurecimento. Esses textos assustam quando lidos fora do contexto. Mas Paulo não está discutindo indivíduos isolados sendo condenados arbitrariamente. Ele está falando do plano histórico de Deus, especialmente sobre judeus e gentios, e como Deus usa diferentes grupos para cumprir sua promessa. O endurecimento citado na Bíblia nunca é apresentado como capricho divino. Ele aparece como consequência de uma rejeição contínua à verdade. Deus endurece aquilo que já escolheu resistir repetidamente. Isso não elimina a responsabilidade humana, a confirma. Outro erro comum é confundir escolha com exclusão definitiva. A Bíblia mostra que Deus escolhe Israel, mas abre o caminho para os gentios. Escolhe um povo, mas para alcançar todos. Escolhe discípulos, mas envia para o mundo inteiro. A escolha bíblica sempre aponta para a inclusão futura, não para fechamento. Essa dúvida persiste porque muitas pessoas projetam na escolha divina padrões humanos de favoritismo. Mas Deus não escolhe como humanos escolhem. Ele não escolhe por mérito, aparência ou desempenho. Ele escolhe por graça e propósito.
Isso elimina o orgulho de quem é escolhido e elimina desespero de quem ainda não respondeu. Outro ponto raramente explicado é que a Bíblia nunca apresenta alguém desejando sinceramente a Deus e sendo rejeitado por Ele. Nunca. A promessa bíblica é clara: quem busca, encontra; quem bate, a porta se abre. A ideia de alguém sendo rejeitado apesar de buscar a Deus não encontra apoio nas Escrituras. A eleição não anula o convite universal. A Bíblia afirma que Deus deseja que todos sejam salvos. Essa tensão não é resolvida com fórmulas fáceis, mas com confiança no caráter de Deus. Ele é justo, bom e amoroso, e a Bíblia insiste nisso do começo ao fim. Essa dúvida também nos confronta com nossa necessidade de controle moral. Queremos sistemas fechados que expliquem tudo. A Bíblia nos oferece algo mais exigente: confiança no caráter de Deus mesmo quando não entendemos todos os detalhes. Outro ponto essencial é que a eleição bíblica sempre chama à humildade. Quem entende que foi alcançado por graça não se sente superior, mas responsável. A pergunta deixa de ser "por que eu?" e passa a ser "para quê?". Isso muda completamente a postura espiritual. Essa dúvida também revela nosso medo da injustiça. Mas a Bíblia afirma que Deus não é injusto. Ele não deve salvação a ninguém, e ainda assim oferece salvação a todos. Isso não é injustiça, é graça. A injustiça seria condenar inocentes. A Bíblia afirma que Deus oferece redenção mesmo a culpados. No fim, a pergunta "por que Deus escolhe alguns?" encontra uma resposta mais profunda do que esperávamos. Deus escolhe para amar, servir, anunciar e alcançar outros. A escolha não é o fim da história, é o meio. Essa é a 7ª dúvida que todo cristão já teve, mesmo que nunca tenha tido coragem de verbalizar. E a Bíblia responde não com exclusão, mas com um convite: confiar no caráter de Deus, responder ao seu chamado e participar do seu propósito redentor. As 7 dúvidas que percorremos não são fraquezas da fé cristã. Elas são sinais de uma fé viva, honesta e em amadurecimento. A Bíblia não foi escrita para eliminar todas as perguntas, mas para nos conduzir a um relacionamento real com Deus, mesmo em meio às perguntas. A fé bíblica não é ausência de dúvida, é confiança apesar da dúvida. Deus não rejeita quem pergunta, Ele rejeita apenas a indiferença. Quem busca, encontra. Quem pergunta, cresce. Quem confia, permanece. Essa é uma das dúvidas mais inquietantes de toda a Bíblia, porque parece colocar Deus diretamente em conflito com a ideia de liberdade humana. Em vários textos bíblicos, especialmente no Antigo Testamento, lemos que Deus endureceu o coração de alguém. O caso mais famoso é o do Faraó no Êxodo, e a pergunta surge de forma inevitável: se Deus endurece o coração de uma pessoa, como essa pessoa pode ser responsabilizada por suas escolhas? Essa dúvida não é periférica. Ela toca no centro da fé cristã, porque envolve justiça, responsabilidade, soberania divina e liberdade humana. Muitos cristãos leem esses textos e sentem desconforto, mas poucos encontram explicações que não sejam superficiais ou defensivas. A Bíblia, no entanto, não evita essa tensão. O primeiro ponto essencial é entender o que a Bíblia quer dizer quando fala em endurecer o coração. O endurecimento não aparece como um ato arbitrário e repentino de Deus sobre alguém neutro. Pelo contrário, o texto bíblico mostra um processo progressivo. No caso do Faraó, o texto alterna entre o Faraó endureceu o próprio coração e Deus endureceu o coração do Faraó. Essa alternância não é erro de redação. Ela revela uma dinâmica espiritual profunda. O endurecimento começa com a resistência humana. O Faraó repetidamente rejeita a palavra de Deus, ignora sinais, despreza advertências e escolhe manter sua posição de poder. O endurecimento divino acontece depois de uma sequência de endurecimentos humanos. Aqui está uma chave que quase nunca é ensinada claramente. Deus endurece aquilo que insiste em se endurecer. O endurecimento divino não cria maldade do nada. Ele confirma uma direção já escolhida. Deus não força alguém a rejeitá-lo. Ele entrega à pessoa as consequências de sua rejeição persistente. Esse padrão aparece em outros textos bíblicos. Em Romanos, o apóstolo Paulo afirma que Deus entrega pessoas aos seus próprios desejos
quando elas rejeitam repetidamente a verdade. Esse entregar não é abandono passivo, mas uma forma de juízo. Deus permite que a pessoa siga o caminho que escolheu até suas consequências finais. Isso muda completamente a compreensão da dúvida. Deus não endurece corações sensíveis. Ele não transforma pessoas abertas em rebeldes. O endurecimento bíblico é sempre resposta à rejeição contínua, nunca ponto de partida. Outro aspecto importante é que o endurecimento também serve a um propósito maior. No caso do Faraó, Deus usa a resistência dele para revelar seu poder, libertar um povo inteiro e estabelecer um marco fundamental na história da redenção. Isso não absolve o Faraó, mas mostra que Deus é capaz de redimir até a resistência humana dentro de seus planos. Essa ideia incomoda porque queremos um Deus que apenas intervenha para impedir o mal imediatamente. A Bíblia apresenta um Deus que respeita a liberdade humana, até mesmo quando essa liberdade é usada contra ele, e que ainda assim permanece soberano. Outro ponto raramente discutido é que o endurecimento não significa ausência total de oportunidades. Antes de cada praga, houve advertência. Antes de cada juízo, houve chance de arrependimento. O endurecimento final acontece quando todas essas oportunidades são rejeitadas. Isso revela algo importante sobre o caráter de Deus. Ele é paciente antes de ser judicial. O endurecimento não é o primeiro ato, é o último recurso diante de uma recusa persistente. Essa dúvida também nos obriga a encarar algo desconfortável. O ser humano é capaz de se fechar tanto à verdade que chega a um ponto em que não quer mais ouvir. O endurecimento é tanto espiritual quanto moral. A pessoa passa a justificar o erro, normalizar o pecado e rejeitar qualquer correção. A Bíblia alerta repetidamente sobre isso. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Essa advertência só faz sentido porque o endurecimento é um processo real e progressivo. Outro aspecto profundo é que o endurecimento não elimina completamente a responsabilidade humana. O Faraó continua sendo responsabilizado por suas escolhas. O fato de Deus usar a resistência dele para um propósito maior não transforma a rebeldia em obediência. Essa tensão, Deus soberano e ser humano responsável, aparece novamente. A Bíblia não tenta dissolvê-la. Ela a apresenta como parte da realidade espiritual. Essa dúvida persiste porque queremos explicações matematicamente justas para decisões morais. A Bíblia trabalha com uma lógica relacional. Deus lida com pessoas reais, histórias reais e escolhas reais. No fundo, a pergunta, por que Deus endurece o coração de algumas pessoas, nos leva a uma advertência pessoal. O coração humano pode se tornar resistente se a verdade for rejeitada repetidamente. Deus não cria esse estado. Ele o confirma quando a pessoa insiste nele. Essa dúvida não deve gerar medo, mas vigilância. Enquanto há sensibilidade, há graça. Enquanto há arrependimento, há resposta. O endurecimento não acontece de forma súbita. Ele é construído pela resistência contínua. Essa é a primeira dúvida desta nova série. E ela nos lembra que a Bíblia leva a sério tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade humana, mesmo quando isso nos desconforta. Essa é uma dúvida que surge naturalmente quando alguém começa a ler a Bíblia de forma contínua. Entre o primeiro pecado narrado em Gênesis e o nascimento de Jesus nos Evangelhos, passam-se milhares de anos. Guerras, injustiças, idolatria, sofrimento humano e silêncio profético marcam grande parte desse período. Então a pergunta surge com força. Se Jesus é a resposta definitiva de Deus para o pecado e a redenção, por que Deus demorou tanto para enviá-lo? Essa dúvida não é simples curiosidade histórica. Ela toca em algo profundo. A percepção humana do tempo versus o modo como Deus age na história. Para nós, a demora parece injustificável. Para a Bíblia, ela é carregada de propósito. O primeiro ponto essencial é reconhecer que a Bíblia não apresenta a vinda de Jesus como um improviso divino. Desde os primeiros capítulos de Gênesis, há a promessa de redenção. O anúncio não é vago. Ele é progressivo. Deus revela seu plano ao longo da história, não de uma só vez. Isso não acontece por limitação divina, mas por pedagogia espiritual. A Bíblia trabalha com a ideia de revelação progressiva.
Deus não despeja toda a verdade de uma vez. Ele a constrói ao longo do tempo. Cada etapa da história prepara o coração humano para compreender a próxima. A demora não é ausência de ação, é preparação consciente. Outro ponto pouco falado é que o mundo precisava entender o peso real do pecado antes de compreender a profundidade da graça. Sem a lei, não há consciência clara de transgressão. Sem consciência, não há arrependimento genuíno. A lei não foi dada para salvar, mas para revelar. Ela expõe o problema que Jesus veio resolver. O apóstolo Paulo afirma que a lei foi um tutor, um pedagogo, que conduziu o ser humano até Cristo. Isso significa que o período anterior a Jesus não foi perdido, foi formativo. Ele mostrou na prática que a humanidade não conseguiria se redimir sozinha, nem por esforço moral, nem por religião, nem por sacrifícios. Outro aspecto importante é que a história humana precisava amadurecer culturalmente. O mundo do primeiro século oferecia condições únicas para a disseminação da mensagem cristã. O Império Romano havia estabelecido estradas, uma língua comum e relativa estabilidade política. O Evangelho se espalhou rapidamente porque o contexto histórico estava preparado. Essa preparação não foi acidental. A Bíblia afirma que Jesus veio na plenitude do tempo. Isso não significa apenas um momento espiritual, mas um ponto histórico em que as condições estavam alinhadas. Deus não age apenas no plano espiritual. Ele age na história concreta. Outro ponto profundo é que a espera revela algo sobre o caráter de Deus. Ele não trabalha com pressa, mas com propósito. A demora não significa desinteresse. Significa que Deus está trabalhando em camadas que não percebemos imediatamente. Essa dúvida também surge porque sofremos com a ilusão de que o sofrimento poderia ter sido evitado se Jesus tivesse vindo antes. Mas a Bíblia mostra que o sofrimento não começou nem terminou com a vinda de Cristo. O que muda com Jesus não é a existência imediata da dor, mas seu significado e seu destino final. A cruz não elimina instantaneamente o sofrimento do mundo. Ela garante que o sofrimento não terá a palavra final. A redenção é inaugurada, não concluída de uma vez. A Bíblia trabalha com a ideia de já, mas ainda não. Jesus inaugura o reino, mas sua consumação ainda está por vir. Outro aspecto pouco discutido é que a espera permitiu que Deus revelasse sua fidelidade ao longo de gerações. As promessas feitas a Abraão, a Moisés e aos profetas não foram esquecidas. Elas foram cumpridas. A longa espera não foi esquecimento, foi cumprimento paciente. Essa dúvida também revela nossa dificuldade com o tempo de Deus. Queremos soluções imediatas. Deus trabalha com histórias longas. Para Deus, 1000 anos são como um dia. Isso não diminui nossa dor, mas nos lembra que a perspectiva divina não é limitada pelo relógio humano. Outro ponto importante é que a espera ensinou algo fundamental sobre esperança. O povo de Israel viveu séculos aguardando o Messias. Essa espera moldou a identidade espiritual do povo. A esperança messiânica não foi um detalhe, foi o centro da fé. Jesus não surge do nada, ele surge dentro de uma expectativa construída ao longo de gerações. Essa construção torna a vinda de Jesus compreensível. Sem o Antigo Testamento, o Novo Testamento perde profundidade. Sem a espera, a chegada perde significado. A demora foi parte da revelação. Outro aspecto raramente mencionado é que Deus respeita processos humanos. Ele não força amadurecimento. Ele permite que a humanidade experimente as consequências de suas escolhas, aprenda, fale e reconheça sua necessidade. A demora revela que Deus não é um solucionador de sintomas, mas um redentor de raízes. Essa dúvida persiste porque medimos Deus pelo nosso senso de urgência. A Bíblia nos convida a medir a história pelo senso de fidelidade divina. Deus não se atrasou. Ele veio no tempo certo, mesmo que esse tempo pareça longo para nós. No fundo, a pergunta, por que Deus demorou tanto para enviar Jesus, nos leva a uma resposta mais profunda. Porque a redenção não é apenas um evento, é uma história. E histórias profundas levam tempo para serem contadas, vividas e compreendidas. Essa é a segunda dúvida desta nova série. E ela nos ensina que o tempo de Deus não é ausência de amor, mas expressão de sabedoria.
Essa é uma das dúvidas mais antigas e emocionalmente difíceis da experiência humana. Ela nasce quando a realidade parece contradizer tudo o que aprendemos sobre justiça divina. Pessoas honestas enfrentam perdas, doenças e injustiças, enquanto pessoas corruptas, violentas ou desonestas prosperam, acumulam poder e vivem com aparente tranquilidade. A pergunta surge quase como um grito silencioso. Onde está a justiça de Deus quando o mal parece recompensado e o bem parece punido? Essa dúvida não é moderna. Ela atravessa toda a Bíblia. Homens profundamente espirituais fizeram exatamente essa pergunta. Isso é importante, porque mostra que questionar esse tema não é sinal de fraqueza espiritual, mas de sensibilidade moral. A Bíblia não tenta esconder essa tensão, ela a coloca no centro do texto sagrado. O livro dos Salmos registra esse conflito de forma explícita. O salmista observa a prosperidade dos ímpios e confessa sua perturbação. Ele descreve pessoas que zombam de Deus, exploram outros e ainda assim parecem viver em paz. Essa honestidade é chocante. A Bíblia não censura esse pensamento. Ela o preserva como parte da fé real. O livro de Jó também toca nesse ponto, mas por outro ângulo. Jó é descrito como justo, íntegro e temente a Deus. Mesmo assim, ele perde tudo. Sua dor não pode ser explicada por pecado oculto, como seus amigos insistem em afirmar. O texto deixa claro: o sofrimento de Jó não é punição moral. Isso desmonta a ideia simplista de que pessoas boas sempre prosperam e pessoas más sempre sofrem. Aqui está uma chave essencial que quase nunca é ensinada com clareza. A Bíblia não promete justiça imediata neste mundo. Ela promete justiça final. Essa distinção muda completamente a forma como interpretamos a realidade. Quando esperamos justiça plena no tempo presente, a fé se torna frágil. Quando entendemos que a história ainda não terminou, a esperança encontra fundamento. Outro ponto pouco discutido é que a prosperidade dos ímpios, na Bíblia, nunca é apresentada como sinal de aprovação divina. Pelo contrário, ela é frequentemente descrita como algo temporário, frágil e enganoso. A Bíblia insiste que prosperidade material não é sinônimo de vida plena, nem prova de justiça. O problema é que o ser humano tende a medir sucesso por critérios imediatos: dinheiro, saúde, influência, conforto. A Bíblia trabalha com critérios mais profundos: caráter, fidelidade, justiça, eternidade. Quando avaliamos a vida apenas pelo agora, a injustiça parece vencer. Quando ampliamos o horizonte, a perspectiva muda. Essa dúvida também revela nossa dificuldade em lidar com o tempo. Queremos que Deus resolva tudo agora. A Bíblia revela um Deus que age dentro da história, mas não é prisioneiro dela. Ele vê o começo, o meio e o fim. A prosperidade do mal não é o último capítulo. Outro aspecto profundo é que Deus permite que o mal prospere temporariamente, porque ele respeita a liberdade humana. Se Deus interviesse imediatamente a cada ato injusto, a liberdade deixaria de existir. O mundo se tornaria um espaço de controle absoluto, não de escolhas reais. A Bíblia assume o custo dessa liberdade, mas permitir não significa aprovar. Essa distinção é fundamental. Deus permite o mal por um tempo, mas não o legitima. Ele não o chama de bem, ele não o celebra. Ele o tolera temporariamente dentro de um plano maior que visa redenção e justiça final. Essa dúvida também toca no sofrimento das pessoas boas. Por que elas sofrem? A Bíblia oferece várias camadas de resposta, nunca uma explicação única. Algumas vezes o sofrimento é consequência de um mundo quebrado. Outras vezes, ele é resultado de escolhas alheias. Em muitos casos, ele não tem explicação imediata. A Bíblia não tenta forçar sentido onde não há. O que a Bíblia faz é algo mais profundo. Ela garante que o sofrimento das pessoas justas não é invisível para Deus. Ele vê, ele conhece, ele se importa. A ausência de intervenção imediata não significa ausência de cuidado. Outro ponto raramente abordado é que o sofrimento das pessoas boas muitas vezes revela algo que a prosperidade jamais revelaria. Ele expõe injustiças, denuncia sistemas corruptos e desperta compaixão. Isso não torna o sofrimento bom, mas mostra que ele pode ser usado para revelar verdades que o conforto esconde.
Essa dúvida também confronta nossa expectativa de recompensa imediata por boas ações. A Bíblia nunca promete isso. Ela promete algo mais exigente. Fidelidade mesmo quando não há recompensa visível. Essa fidelidade é apresentada como virtude suprema da fé. O próprio Jesus vive essa tensão. Ele é o justo por excelência e sofre injustamente. Ele observa líderes religiosos corruptos mantendo poder e influência enquanto ele é rejeitado. Isso significa que o cristianismo não oferece um caminho de sucesso imediato, mas um caminho de verdade. Outro ponto importante é que a Bíblia afirma que a prosperidade dos ímpios pode ser, em si, uma forma de juízo. Quando alguém prospera sem consciência, sem arrependimento e sem limites, essa prosperidade pode endurecer o coração. Ela cria ilusão de segurança. A Bíblia alerta que isso é perigoso. Essa dúvida persiste porque vivemos comparando vidas. Olhamos para os outros e perguntamos por que eles têm o que nós não temos. A Bíblia nos chama a olhar para Deus, não para as circunstâncias alheias. Isso não elimina a dor da injustiça, mas impede que ela nos consuma. Outro aspecto libertador é perceber que Deus não mede a vida da mesma forma que nós. Uma vida pode parecer fracasso aos olhos humanos e ser profundamente bem-sucedida aos olhos de Deus. O contrário também é verdadeiro. No fundo, a pergunta, por que pessoas boas sofrem e pessoas más prosperam, revela nossa sede por justiça. Essa sede não é errada. Ela aponta para algo maior, o anseio por um mundo restaurado. A Bíblia afirma que esse anseio não é ilusão, é promessa. A justiça completa não acontece agora, mas acontecerá. O mal não vence no final. A prosperidade injusta é temporária. O sofrimento dos justos não é esquecido. Essa é a esperança bíblica. Essa é a terceira dúvida desta nova série. E ela nos ensina que a fé madura não ignora a injustiça do presente, mas confia na justiça futura, sem perder a integridade no caminho. Essa dúvida nasce quando alguém tenta conciliar duas afirmações bíblicas que parecem caminhar em direções opostas. De um lado, a Bíblia afirma que Jesus morreu por todos, que seu sacrifício foi suficiente, pleno e universal em alcance. De outro, a própria Bíblia afirma que nem todos serão salvos. Então a pergunta surge com força. Se Jesus morreu por todos, por que nem todos são salvos? Onde está o limite? No sacrifício, na vontade de Deus ou na resposta humana? Essa pergunta não é apenas teológica. Ela é profundamente existencial. Ela toca na dor de quem ama pessoas que não creem, na angústia de pais, filhos, amigos e cônjuges. Ela também toca na imagem que fazemos de Deus. Ele deseja salvar a todos ou apenas alguns? Se deseja a todos, por que o resultado não reflete esse desejo? A Bíblia não responde essa dúvida com uma frase única. Ela a responde mantendo uma tensão saudável entre provisão universal e aplicação pessoal. Essa distinção é fundamental e raramente explicada com clareza. Quando a Bíblia afirma que Jesus morreu por todos, ela está falando da suficiência do sacrifício. O sacrifício de Cristo é suficiente para toda a humanidade, sem exceção. Não há pecado grande demais, pessoa distante demais ou história complexa demais que esteja fora do alcance da cruz. O problema da salvação não está no alcance do sacrifício. No entanto, a Bíblia também afirma que a salvação precisa ser recebida, não apenas anunciada. A obra de Cristo é objetiva e completa. A apropriação dessa obra é relacional e pessoal. A cruz não é um contrato imposto, é um convite oferecido. Aqui está uma chave essencial. Jesus morreu por todos, mas nem todos recebem o que ele oferece. Isso não diminui a obra de Cristo. Revela o respeito de Deus pela liberdade humana. Deus não salva pessoas contra a vontade delas. Ele convida, chama, insiste, mas não força. Essa distinção aparece claramente na forma como Jesus fala do reino. Ele anuncia, convida, chama ao arrependimento. Ele não impõe. Muitos o ouvem e se afastam. Outros permanecem. O convite é real, a resposta também. Outro ponto pouco explicado é que a Bíblia diferencia redenção objetiva de reconciliação subjetiva. A redenção foi realizada na cruz. A reconciliação acontece quando a pessoa responde em fé. A primeira é obra de Deus.
A segunda envolve resposta humana. Uma não anula a outra. Essa dúvida também surge porque confundimos desejo de Deus com decreto coercitivo. A Bíblia afirma que Deus deseja que todos sejam salvos. Isso revela seu coração. Mas desejar não é o mesmo que forçar. O amor verdadeiro respeita a liberdade, mesmo quando essa liberdade escolhe rejeitar. Outro aspecto profundo é que a rejeição da salvação não acontece por falta de informação apenas, mas por resistência do coração. A Bíblia descreve pessoas que preferem as trevas à luz. Essa linguagem não acusa ignorância, mas resistência moral. A salvação não é rejeitada por falha de Deus, mas por fechamento humano. Isso nos leva a um ponto sensível. Deus leva a sério a dignidade humana a ponto de permitir que alguém diga não a Ele. Isso é assustador e, ao mesmo tempo, revela a profundidade do amor divino. Um amor que força não é amor, é controle. Essa dúvida também toca na justiça de Deus. Como pode ser justo oferecer salvação e permitir que alguns a rejeitem? A Bíblia responde mostrando que a oferta é genuína, o chamado é real e a responsabilidade da resposta é humana. A condenação não é imposta a quem deseja a Deus. Ela é consequência da rejeição contínua da graça. Outro ponto raramente discutido é que a salvação não é apenas livramento do inferno. É reconciliação com Deus. Muitas pessoas não rejeitam a salvação porque não querem céu, mas porque não querem Deus. Querem benefícios sem relacionamento. A Bíblia nunca separa uma coisa da outra. Essa dúvida também revela nosso desconforto com limites. Queremos uma salvação automática, universal no resultado, não apenas na oferta. Mas a Bíblia insiste que relacionamento não funciona assim. O casamento, a amizade e o amor não podem ser impostos. A salvação também não. Outro aspecto importante é que a Bíblia apresenta a missão da igreja justamente porque nem todos respondem automaticamente. Se a salvação fosse aplicada de forma automática a todos, a proclamação seria irrelevante. Mas a Bíblia coloca a evangelização no centro porque a resposta importa. Essa dúvida também nos confronta com nossa visão de justiça. Queremos que Deus salve a todos, mas também queremos que Ele leve o mal a sério. A Bíblia sustenta as duas coisas. Deus oferece graça a todos e trata o pecado com seriedade. A cruz é onde essas duas realidades se encontram. Outro ponto profundo é que a rejeição da salvação não surpreende Deus. Ele sabe quem responderá e quem resistirá. Mas o conhecimento de Deus não elimina a oferta genuína. Deus não finge convidar. O convite é real, mesmo quando a resposta não é. Essa tensão não é resolvida com fórmulas simples. Ela é vivida na fé. A Bíblia não tenta proteger Deus de perguntas difíceis. Ela revela seu caráter em meio a elas. No fundo, a pergunta, se Jesus morreu por todos, por que nem todos são salvos? Nos leva a uma resposta exigente. Porque Deus ama o suficiente para oferecer, mas respeita o suficiente para não forçar. A cruz é ampla o bastante para todos, mas o caminho é estreito porque exige resposta. Essa é a quarta dúvida desta nova série. E ela nos convida a confiar que a obra de Cristo é perfeita, que o coração de Deus é bom e que nossa responsabilidade diante desse amor é real. Essa é uma das dúvidas mais comuns entre leitores atentos da Bíblia, especialmente aqueles que a leem de forma contínua. Ao passar do Antigo para o Novo Testamento, muitas pessoas têm a sensação de estar lidando com dois deuses diferentes. No Antigo Testamento, encontram juízos severos, guerras, leis rígidas e punições imediatas. No Novo Testamento, vem graça, perdão, misericórdia e amor encarnados em Jesus. A pergunta surge quase inevitavelmente. Por que Deus parece agir de forma tão diferente no Antigo e no Novo Testamento? Essa dúvida não nasce de má vontade. Ela nasce de leitura honesta. E a Bíblia não ignora essa tensão. Pelo contrário, ela oferece uma resposta profunda que exige maturidade espiritual para ser compreendida. O primeiro ponto essencial é entender que Deus não muda em seu caráter. A Bíblia afirma repetidamente que Deus é imutável. Isso significa que seu amor, sua justiça, sua santidade e sua fidelidade permanecem os mesmos do começo ao fim das Escrituras. O que muda não é quem Deus é,
mas como ele se revela e age em diferentes momentos da história. Aqui entra um conceito central da fé bíblica: revelação progressiva. Deus não se revelou de uma vez só, de forma completa no primeiro momento. Ele se revelou ao longo do tempo, de acordo com a capacidade humana de compreender e com o estágio do plano redentor. Isso não é limitação divina, é pedagogia espiritual. No Antigo Testamento, Deus está formando um povo, estabelecendo identidade, limites e consciência moral em um mundo marcado por violência extrema, idolatria e ausência de parâmetros éticos. As leis, os juízos e as punições severas não surgem em um vácuo moral. Surgem em um contexto em que a vida humana era descartável e a injustiça era normalizada. Quando lemos os textos mais duros do Antigo Testamento sem considerar o contexto histórico, corremos o risco de interpretar justiça como crueldade. Mas, naquele contexto, muitas ações de Deus funcionavam como freios morais em uma sociedade brutal. A lei não foi dada para ser o ideal final, foi dada para conter o caos. Outro ponto fundamental é que o Antigo Testamento revela claramente o amor e a misericórdia de Deus. Muitas pessoas ignoram isso. Os salmos, os profetas e até a própria lei estão cheios de declarações sobre a compaixão, a paciência e a fidelidade divina. Deus perdoa, restaura, chama ao arrependimento repetidamente. O Deus gracioso não surge apenas no Novo Testamento. Ele já está presente no Antigo. Da mesma forma, o Novo Testamento não elimina a justiça e o juízo. Jesus fala mais sobre juízo do que muitos profetas do Antigo Testamento. Ele confronta o pecado com severidade, denuncia a hipocrisia e fala de consequências eternas. A diferença não está na ausência de justiça, mas na forma como a justiça é revelada. Aqui está uma chave essencial. No Antigo Testamento, a justiça de Deus é frequentemente demonstrada externamente. No Novo Testamento, ela é revelada internamente. Antes, Deus lidava com nações, territórios e estruturas externas. Em Jesus, ele passa a lidar diretamente com o coração humano. Outro ponto profundo é que o Antigo Testamento prepara o terreno para o Novo. Sem a lei, não compreendemos a graça. Sem o sacrifício, não compreendemos a cruz. Sem a santidade exigida, não compreendemos a misericórdia oferecida. O Novo Testamento não contradiz o Antigo. Ele o cumpre. Jesus deixa isso explícito quando afirma que não veio abolir a lei, mas cumpri-la. Cumprir não significa descartar. Significa levar ao propósito final. A lei apontava para algo maior. Ela revelava o problema. Jesus traz a solução. Essa dúvida também surge porque confundimos mudança de método com mudança de caráter. Deus muda a forma como age porque o plano avança, não porque ele mudou. Um pai educa uma criança de forma diferente de um adulto. Isso não significa que o amor do pai mudou. Significa que a maturidade do filho mudou. Outro aspecto pouco discutido é que no Antigo Testamento, Deus estava preservando a linhagem por meio da qual o Messias viria. Muitas ações severas estão ligadas à proteção desse plano redentor. O foco não era destruição gratuita, mas preservação da promessa. Essa perspectiva muda completamente a leitura dos textos difíceis. Eles deixam de ser atos aleatórios de severidade e passam a ser atos estratégicos dentro de uma história maior. A encarnação de Jesus marca uma virada não porque Deus se tornou mais amoroso, mas porque o amor de Deus se tornou visível, palpável e pessoal. Em Jesus, Deus entra na história humana. Ele não governa apenas de fora, ele sofre por dentro. Isso não contradiz o Antigo Testamento. Isso revela seu ápice. Outro ponto profundo é que a cruz une justiça e misericórdia. No Antigo Testamento, muitas vezes vemos essas duas coisas separadas em atos diferentes. No Novo Testamento, elas se encontram em um único evento. O juízo cai, mas cai sobre o próprio Filho. A misericórdia é oferecida, mas a um custo altíssimo. Essa dúvida persiste porque muitos leem a Bíblia de forma fragmentada. Quando lemos a Escritura como uma única narrativa, percebemos continuidade, não contradição. O Deus que julga é o mesmo que salva. O Deus que exige santidade é o mesmo que oferece graça.
Outro aspecto libertador é entender que o Novo Testamento não suaviza Deus. Ele aprofunda nossa compreensão dele. A graça não elimina a seriedade do pecado. Ela revela o quanto ele custou. A misericórdia não nega a justiça. Ela a satisfaz. No fundo, a pergunta, por que Deus parece diferente no Antigo e no Novo Testamento, encontra uma resposta clara na Bíblia. Deus é o mesmo. Nós é que estamos vendo etapas diferentes do mesmo plano. O Antigo Testamento é a promessa. O Novo é o cumprimento. O caráter é o mesmo. A revelação é mais completa. Essa é a quinta dúvida desta nova série. E ela nos convida a ler a Bíblia não como dois livros desconectados, mas como uma única história de redenção conduzida por um Deus imutável e fiel. Essa dúvida nasce quando a fé encontra a realidade crua do mundo. Não é uma pergunta feita em salas de aula apenas. Ela surge em hospitais, em cenas de violência, diante de injustiças gritantes e em tragédias que parecem não fazer sentido. Muitos cristãos já pensaram nisso, mesmo que nunca tenham verbalizado. Se Deus é todo-poderoso, por que Ele não impede todo o mal imediatamente? Se Ele pode, por que não faz? Essa pergunta é profundamente honesta. Ela não parte de rebeldia, mas de um conflito real entre aquilo que a Bíblia afirma sobre Deus e aquilo que os olhos veem no mundo. E mais uma vez, a Bíblia não ignora essa tensão. Ela não tenta escondê-la nem resolvê-la com respostas rápidas. Ela a atravessa com profundidade. O primeiro ponto essencial é compreender que poder não é o mesmo que intervenção constante. A Bíblia afirma claramente que Deus é todo-poderoso, mas nunca afirma que Ele usará esse poder para impedir automaticamente toda consequência de escolhas humanas. Deus escolheu criar um mundo onde ações têm peso real. Se todo mal fosse impedido imediatamente, a liberdade humana deixaria de existir na prática. Aqui está uma verdade desconfortável. Um mundo em que Deus impede todo mal automaticamente seria um mundo sem liberdade real. Toda decisão moral perderia sentido, porque nenhuma escolha teria consequência. A Bíblia assume o custo da liberdade, mesmo sabendo que esse custo envolve dor. Mas permitir não significa aprovar. Essa distinção é crucial. Deus permite o mal por um tempo. Ele não o chama de bem, não o legitima e não o ignora. A Bíblia deixa claro que Deus odeia o mal. O fato de Ele permitir algo temporariamente não significa que Ele concorde com isso. Outro ponto pouco explicado é que Deus não impede todo o mal imediatamente, porque Ele está operando dentro de um plano redentor maior, e não apenas apagando sintomas isolados. Se Deus eliminasse todo o mal agora, Ele eliminaria também a possibilidade de arrependimento, transformação e redenção. A Bíblia mostra repetidamente que Deus prefere redimir pessoas más a simplesmente eliminá-las. Isso não significa tolerar o mal indefinidamente, mas oferecer tempo para a mudança. Esse tempo é chamado, na Escritura, de paciência divina. E a paciência de Deus não é fraqueza, é misericórdia ativa. Outro aspecto importante é que nem todo mal é igual. A Bíblia diferencia males causados por escolhas humanas, males estruturais de um mundo caído e males que simplesmente decorrem da fragilidade da criação. Deus não trata todos da mesma forma nem no mesmo tempo. Essa dúvida também surge porque imaginamos que o poder de Deus deveria funcionar como um botão de reset constante. Mas a Bíblia apresenta um Deus que age de forma relacional e histórica, não mecânica. Ele entra na história, caminha com a humanidade e conduz um processo longo de restauração. Um ponto profundamente revelador é que a Bíblia nunca promete um mundo sem mal agora. Ela promete um mundo sem mal no fim. Essa promessa é clara do começo ao fim das Escrituras. O erro está em esperar agora aquilo que Deus prometeu para a consumação final. Essa diferença entre o agora e o ainda não é central na teologia bíblica. O reino de Deus foi inaugurado, mas não plenamente consumado. O mal foi derrotado na cruz, mas ainda não eliminado da experiência humana. Isso não é contradição, é processo. Outro ponto raramente discutido é que Deus não é indiferente ao mal enquanto ele acontece. A Bíblia não apresenta um Deus distante observando o sofrimento humano sem envolvimento. Pelo contrário,
Ela apresenta um Deus que sofre com o sofrimento humano. Jesus chora diante da morte. Ele se compadece das multidões. Ele entra na dor. A cruz é a resposta mais profunda a essa dúvida. Deus não apenas tem poder para impedir o mal. Ele escolhe entrar nele e vencê-lo por dentro. Isso não elimina o mal instantaneamente, mas garante que ele não terá a palavra final. Essa dúvida também nos confronta com nossa própria seletividade moral. Muitas vezes queremos que Deus impeça o mal dos outros imediatamente, mas não questionamos quando ele é paciente com nossos próprios erros. Queremos justiça rápida quando somos vítimas, e misericórdia lenta quando somos culpados. A Bíblia apresenta um Deus que trata todos com a mesma lógica. Paciência agora, justiça final depois. Isso é desconfortável, mas coerente. Outro aspecto profundo é que a intervenção imediata de Deus em todo o mal exigiria um juízo contínuo e visível. A Bíblia mostra que haverá um dia de juízo, mas que esse dia ainda não chegou. Enquanto isso, o mundo vive em um tempo de oportunidade, não de sentença final. Essa dúvida também revela nossa dificuldade com o tempo. Queremos que Deus resolva tudo no ritmo da nossa dor. Deus trabalha no ritmo da redenção. Isso não diminui o sofrimento presente, mas nos lembra que a história ainda está em andamento. Outro ponto importante é que Deus frequentemente age de formas que não percebemos. O mal que não acontece também é obra de Deus, mesmo quando não vemos. A Bíblia não registra apenas os males que aconteceram, mas também os inúmeros que foram impedidos silenciosamente. Essa dúvida persiste porque medimos a ação de Deus apenas pelo que vemos, e não pelo que ele promete. A fé bíblica não é negar a realidade do mal, é confiar que ele não é soberano. No fundo, a pergunta, se Deus é todo-poderoso, por que ele não impede todo o mal imediatamente? Encontra uma resposta exigente, porque Deus está conduzindo a história para uma redenção completa, não apenas para um alívio momentâneo. Ele poderia eliminar o mal agora, mas escolheu um caminho mais profundo: salvar pessoas, transformar corações e restaurar a criação inteira. Essa é a sexta dúvida desta nova série. E ela nos convida a confiar que o poder de Deus não falhou, que sua paciência não é ausência e que sua justiça não se perdeu. Ela apenas ainda não foi plenamente revelada. Essa é uma dúvida que surge, muitas vezes, depois de uma vida inteira tentando fazer o certo. Pessoas que se esforçam para agir com ética, ajudar o próximo, evitar o mal e viver de forma moralmente correta, se deparam com uma afirmação bíblica desconcertante. A salvação não vem pelas obras, mas pela fé. A pergunta surge quase como uma reação natural. Se Deus é justo, por que ele não salva as pessoas pelo esforço, pelo mérito ou pelas boas obras? Essa dúvida não é arrogante, ela é profundamente humana. Ela nasce da nossa intuição básica de justiça. Quem faz o bem deveria ser recompensado. Quem faz o mal deveria ser punido. No entanto, a Bíblia apresenta um caminho diferente, que não nega a justiça, mas a redefine a partir de uma realidade mais profunda sobre o ser humano e sobre Deus. O primeiro ponto essencial é entender que a Bíblia não despreza boas obras. Pelo contrário, ela as valoriza profundamente. O erro está em achar que boas obras são suficientes para resolver o problema central do ser humano. A Bíblia ensina que o problema humano não é apenas comportamental, é relacional e espiritual. Não é apenas o que fazemos, é quem somos em relação a Deus. Boas obras lidam com ações externas. A salvação, segundo a Bíblia, lida com reconciliação interna. O pecado não é apenas um conjunto de atos errados, é uma ruptura de relacionamento. E relacionamentos não são restaurados por desempenho, mas por reconciliação. Aqui está uma chave essencial. Ninguém se reconcilia com alguém apenas fazendo coisas boas. Um relacionamento quebrado exige perdão, restauração e confiança renovada. A Bíblia apresenta a salvação exatamente assim. Deus oferece reconciliação, não uma competição de mérito. Outro ponto pouco explicado é que, se a salvação fosse baseada em obras, ela seria inacessível para muitos. Pessoas que viveram em contextos de extrema dor, ignorância, trauma ou injustiça estrutural
estariam em desvantagem moral. A Bíblia afirma que Deus é justo com todos. A salvação pela fé coloca todos no mesmo ponto de partida, dependência da graça. Isso não significa que Deus ignore o bem que alguém faz. Significa que ele não usa esse bem como moeda de troca para a salvação. Se fosse assim, a salvação deixaria de ser graça e se tornaria salário. A Bíblia insiste que a salvação é dom, não pagamento. Essa dúvida também surge porque confundimos justiça com comparação. Comparamos nossas obras com as dos outros e pensamos: sou melhor do que muitos. A Bíblia rompe com essa lógica. Ela não compara pessoas entre si. Ela coloca todos diante da santidade de Deus. E diante dessa santidade, todos precisam de graça. Outro ponto profundo é que a salvação pela fé protege o ser humano do orgulho espiritual. Se alguém fosse salvo por mérito, teria motivo para se exaltar. A fé elimina essa possibilidade, porque ela reconhece que ninguém se salva sozinho. A fé humilha o ego e exalta a graça. Isso não diminui o valor das boas obras. Redefine seu lugar. Na Bíblia, boas obras não são a causa da salvação, são o fruto dela. Elas não compram a graça, elas respondem à graça. Essa ordem é fundamental. Essa dúvida também toca no medo de injustiça. Parece injusto que alguém que viveu uma vida errada seja salvo pela fé, enquanto alguém moralmente correto não seja. Mas a Bíblia não apresenta a salvação como recompensa por comportamento, e sim como resposta a um convite. Quem rejeita o convite, rejeita a reconciliação, independentemente do histórico moral. Outro aspecto pouco discutido é que a fé bíblica não é apenas crença intelectual. Fé, na Bíblia, envolve confiança, entrega e mudança de direção. Não é um atalho fácil. É um caminho de rendição. Muitas pessoas prefeririam ser salvas por obras porque isso manteria o controle em suas mãos. A fé exige abrir mão desse controle. Essa dúvida também revela algo sobre nossa dificuldade em aceitar ajuda. Preferimos conquistar do que receber. A Bíblia confronta esse orgulho de forma direta. Ela afirma que a salvação não pode ser conquistada, apenas recebida. Isso fere o ego, mas liberta o coração. Outro ponto profundo é que a salvação pela fé garante segurança. Se a salvação dependesse do desempenho, ninguém teria paz. Sempre haveria dúvida. Fiz o suficiente? A fé oferece descanso, não porque o pecado seja irrelevante, mas porque a obra decisiva já foi feita por Cristo. Isso não gera acomodação, gera gratidão. Quem entende a graça não vive para merecer, vive para responder. As boas obras passam a ser expressão de amor, não tentativa de compra. Essa dúvida também nos confronta com a cruz. A cruz mostra que o esforço humano não foi suficiente para resolver o problema do pecado. Foi necessário um ato divino. Se obras bastassem, a cruz seria desnecessária. A Bíblia afirma que a cruz foi necessária exatamente porque o esforço humano não podia salvar. Outro aspecto libertador é que a salvação pela fé mantém a centralidade de Deus. Ele é o autor, o sustentador e o consumador da salvação. O ser humano responde, mas não controla. Isso garante que a glória não seja dividida. No fundo, a pergunta, por que Deus salva pela fé e não pelas obras, encontra uma resposta profunda. Porque a salvação não é sobre o que fazemos por Deus, mas sobre o que Deus fez por nós. As obras têm seu lugar, mas não no trono da salvação. Essa é a 7ª dúvida desta nova série. E ela encerra o ciclo mostrando que a Bíblia não oferece um caminho fácil, mas um caminho verdadeiro. Um caminho que começa com fé, passa pela transformação e se expressa em uma vida de amor, justiça e serviço. Conclusão da nova série. Essas 7 dúvidas não são inimigas da fé. Elas são convites à maturidade. A Bíblia não foi escrita para criar cristãos que não pensam, mas discípulos que confiam mesmo quando não entendem tudo. A fé bíblica não é ausência de perguntas. É compromisso, apesar delas. Deus não rejeita quem questiona com sinceridade. Ele rejeita apenas a indiferença. Quem busca, cresce. Quem pergunta, aprofunda. Quem confia, permanece.